Shabbat Shalom! Um sábado de paz especial após aqueles momentos de contração, né? Que tivemos a expiação no dia do Yom Kippur. Algo que Hashem, através do nosso jejum, nós intercedendo por Israel, intercedendo pelas nações, intercedendo pelas nossas vidas, pelas nossas congregações, Hashem foi falando, né? Foi tocando os nossos corações. Para o Hashem por isso. Foi muito importante. Falei com algumas aviotes hoje de outras pregações e elas disseram que foi muito bom também nas suas congregações. Para o Hashem por isso. Louvado e bendito seja o nome do Eterno, que tem visto o seu povo e tem clamado por ele. Né? Aleluia. Essa noite, a nossa rotina, Amanda Valadão Biano, estará com a responsabilidade do crachá desta noite. Oremos por ela. Pai Eterno, fala conosco através do pregador dessa noite. Que a tua palavra impacte os nossos corações, nós aqui estamos e aqueles que nos assistem. Que haja transformação de vidas através das tuas palavras que serão ditas, transmitidas pelo pregador desta noite. O abençoe, como nós que aqui estamos, como aqueles que nos assistem. Te oramos gratos, Hashem e Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Shabbat Shalom a todos. Bom, nessa noite nós vamos meditar na Haftarah, que fica lá em 2 Samuel, capítulo 22. Não vamos nos deter só nela, mas o ponto de partida será ela. 2 Samuel 22. E nessa noite, nós vamos meditar a respeito da expiação. Nós acabamos de passar pelo dia da expiação, né? Yom Kippur, o objetivo principal, o motivo principal é Yeshua, que foi a nossa expiação perfeita, expiação por nós, né? Só que um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Sempre que a gente passa por um período de vitória, ou por um período específico, como acabamos de passar, por Yom Kippur, a tendência é relaxar. Porque o ser humano é assim, né? Nós somos assim, né? A tendência é relaxar. Porém, Rua do Senhor quer falar a mim e a você que não baixe a sua guarda. Amém? É sobre isso que queremos meditar. Vamos lá, em 2 Samuel 22, a partir do versículo 1, diz assim, vamos ler até o 10 e depois pular alguns versículos para ser mais breve. Essa passagem é um cântico de Davi, tá? E falou Davi ao Eterno as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Guardem essa informação. Disse, pois, o Eterno, o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O Eterno é o meu rochedo e nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Eterno, digno de louvor, invoquei
e de meus inimigos fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Eterno, e ao meu Deus clamei do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Guardem também essa informação. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Pula para o 13. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Agora lá no 18. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Eterno se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Eterno conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Agora lá no 26. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Eterno, és a minha candeia, minha luz, e o Eterno clareia as minhas trevas. Até aí. Como essa palavra é um cântico, tem muitos outros cânticos na palavra do Eterno. Nós temos o cântico de Moshe, nós temos o cântico de Débora, nós temos o cântico de Ana. Então, normalmente, quando a gente vence, quando passa por situações e você vence, normalmente você fica com o coração o quê? Grato. Então, eles faziam isso, entoavam louvores ao Senhor. Então, aqui é um cântico do que ele passou e sendo grato ao Eterno por isso. Mas, para entender o motivo dessa canção, nós vamos ler o capítulo anterior. Agora vamos lá no 21. Vamos lá no 21. Eu vou ler na versão judaica, o 21. Que diz assim: preste atenção em cada detalhe, porque os detalhes é que fazem a diferença. No tempo de Davi, houve uma fome durante 3 anos. 3 anos de fome, durante o reinado de Davi. E o que Davi fez? Como ele sempre fazia, e Davi consultou a Adonai. Tá? E Adonai falou o quê? É por causa, ele deu o motivo daquele período de fome. A resposta do Senhor foi: é por causa de Shaul, ou Saul, e de sua casa manchada de sangue, porque ele levou à morte o povo de Gibeon, os gibeonitas. O rei convocou, eu vou ler até o 14. O rei convocou os gibeonitas e lhes disse: estes gibeonitas não faziam parte do povo de Israel, mas do remanescente dos amorreus. O povo de Israel tinha feito um juramento com eles, porém Saul, por
por causa do seu zelo pelo povo de Israel e de Judá, tinha buscado exterminá-los, mas não era para fazer isso. E Davi disse aos gibeonitas: o que eu poderia fazer por vocês para reparar isso que foi feito por Saul? Como poderia compensá-los de modo que vocês estejam em condições de abençoar a herança de Adonai? Preste atenção, eles não eram do povo de Israel, e mesmo assim uma injustiça foi feita a eles, e o nosso Deus é justo. E a gente precisa retribuir atos de justiça, seja a quem for. E aqui eram os gibeonitas, tá? E o que eles falaram? Os gibeonitas lhes responderam: nossa disputa com Saul não pode ser resolvida com prata ou ouro. Eles estavam se direcionando ao rei, né? O rei Davi. E nós não temos o direito de levar quem quer que seja de Israel à morte. Mas preste atenção. Davi lhes perguntou: então, o que eu poderia fazer por vocês? E aí eles responderam: o homem que nos arruinou, que conspirou contra nós, de modo que deixássemos de existir em qualquer lugar do território de Israel, que 7 de seus descendentes homens sejam entregues a nós, e nós os levaremos à morte por enforcamento diante de Adonai em Gibeá de Saul, a quem Adonai escolheu. Então, a palavra de Deus ensina que aquele que mata é lícito que ele também morra. A Torá ensina isso, tá? Nós não vamos matar ninguém hoje, né? Mas a Torá ensina que aquele que mata é lícito que ele também morra, tá? Então aqui é um ato justo, tá? A justiça de Deus às vezes assusta, mas é isso que está escrito aqui, que a palavra de Deus diz que isso é lícito, tá? Então, eles falaram o que eles gostariam que acontecesse e o rei afirmou: eu os entregarei a vocês, tá? Continuando no 7. Todavia, o rei poupou um dos filhos, que é Mefibosete, o filho de Jonatã, filho de Saul. Por quê? Por causa do voto que ele fez diante de Adonai entre ele e Jonatas, né? Para vocês se lembrarem, essa passagem está lá em 1 Samuel 18, que fala da aliança de amizade entre Jonatas e Davi, que infelizmente hoje é deturpado para o outro lado, como se não pudesse haver uma amizade verdadeira entre dois homens. Porém, isso é possível, a palavra de Deus ensina isso. E é a amizade mesmo que está falando aqui. Não é o que hoje está sendo deturpado para o outro lado. Se é que vocês me entenderam, eu creio que entenderam, né, irmãos? Então, ele poupou Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Jonatas aqui já não estava mais vivo, né? Mas o que ele prometeu, ele ia continuar cumprindo. É uma aliança, e a aliança a gente tem que cumprir, certo? Então, continuando. Então, ele tomou os 2 filhos de Rizpa, a filha de Aia, os quais ela dera a Saul, né, uma das mulheres de Saul, Armoni e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, filha de Saul, os quais ela dera a Adriel, o filho de Barzilai, o Merolati, e os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram na colina diante de Adonai. Todos os 7 filhos morreram. Eles foram levados à morte durante os primeiros dias da estação da colheita, no início da colheita da cevada. Rizpa, a filha de Aia, tomou panos de saco, né?
em questão do luto, né? Estendeu-os para si uma escarpa e ficou ali desde o início da colheita até o derramamento das águas do céu sobre aqueles corpos. E não permitiu que as aves pousassem nele durante o dia e que os animais selvagens se aproximassem deles durante a noite. E contaram a Davi o que Rizpa, a filha de Aia, concubina de Saul, tinha feito. Aí Davi fez o que? Foi lá, tomou os ossos, porque era costume que toda a família fosse enterrada junto, né? Então ele pegou os ossos de Saul, que já era morto, pegou os ossos de Jonatas, que também já era morto, e desses homens, que eram os irmãos dele, os quais tinham roubado da praça aberta, onde os filisteus os tinham pendurado, na época em que os filisteus tinham matado Saul e Gilboa. E aí ele trouxe de lá os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e também juntaram os ossos desses que foram pendurados, enforcados. E eles sepultaram os ossos de Saul, de Jonatas, no território de Benjamim, no túmulo de Quis, seu pai, e eles fizeram tudo o que o rei ordenou. Agora o detalhe, somente depois disso o Eterno passou a mostrar misericórdia para com a terra. Lembra? 3 anos de fome. Agora, depois do ato de justiça, a fome passou. Deus trouxe a misericórdia para com eles. Então, continuando. Então, quem eram os gibeonitas? Eles eram um povo cananeu que enganou os israelitas para fazer um tratado de paz. E Saul tentou exterminá-los, mas não era para ele fazer isso. O que resultou em uma praga enviada por Deus no reinado de Davi. A ira do Eterno só é aplacada através de expiação. Então, o Eterno se ira. E a única forma da ira do Eterno parar é através de um sacrifício, tá? No caso, Yeshua foi o sacrifício perfeito por nós, né? Só que Yeshua não vai morrer de novo por nós. E, infelizmente, a gente vai continuar pecando, né? Porque todo dia a gente peca, a palavra de Deus diz, não há ninguém que não peque. Porém, a gente não pode pecar para a morte. Porque há pecados que nos levam à morte espiritual e até a morte física, tá? Então, acabamos de passar pelo dia da expiação. E através do Mashiach nós temos o direito à salvação. Porque se não fosse assim, todos estaríamos condenados. Ninguém ia se salvar. Se não fosse pelo sangue do nosso Meller, nem eu, nem você teríamos oportunidade de salvação, porque a gente está nesse ponto aqui, ó. Que se inclina. Aí o que tem que fazer então? É viver pecando? Não é isso. Continuando. Vamos ver outras situações em que isso aconteceu. Abra lá comigo em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Muito conhecido de todos nós, que fala sobre o pecado de Acã, né? Por causa do pecado de Acã, a ira de Adonai se acendeu. E diz assim, vamos ler, do 1, depois do 4, 6. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Eterno se acendeu contra os filhos de Israel, e era do povo, da tribo de Judá. Lá no 6. Então Josué, rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Eterno, até a tarde.
Fez que nem Moshe, né? Quando o povo erigiu o bezerro de ouro. Ele fez a mesma coisa. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças, em sinal de humilhação. E disse Josué: Ah, Senhor, por que com efeito fizeste passar este povo de Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nós contentarmos e ficarmos além do Jordão. 7, agora 10. Então disse o Eterno a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram. Deus trouxe a revelação que tinha sido feita. Furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Até o 15. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes, se não tirardes o anátema do meio de vós, o amaldiçoado. 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Eterno, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis sustê-los, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Eterno tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Eterno tomar se chegará por casas, e a casa que o Eterno tomar se chegará homem por homem. Ou seja, ele ia mostrar qual era a tribo, eram 12, né? Não tinha como ele adivinhar. Ele ia mostrar a tribo, ele ia mostrar a família e a casa, para revelar quem era o anátema. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então vejam que é justo, nosso Deus é justo. Então muitas das vezes é necessário algo radical, sim, para cessar a maldição. Continuando lá no 18. E fazendo chegar à sua casa homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Yoshua disse a Acã: filho meu, peço-te glória ao Eterno Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então Deus mostrou quem era, mas ele tinha que confessar. Continuando. Agora lá no 25. E disse Yoshua: por que nos turbaste? O Eterno te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, como Deus tinha mandado queimar, e os apedrejaram, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. E até aí. E nós vamos ver também uma segunda situação, lá em 2 Samuel, voltando lá, no capítulo 24, a partir do 1,
algo semelhante também. E que foi contra Davi dessa vez. Porque Davi numerou o povo, mas não era para numerar. Então, às vezes, a gente tem até uma boa intenção, mas a gente tem que saber se o Eterno está mandando fazer ou não, independente do que seja. Porque aqui, vamos pensar comigo, qual é o problema de numerar? Aos nossos olhos, não tem nenhum problema, só que Deus não mandou ele fazer isso. Vamos lá, 24. E a ira do Eterno se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. E isso foi uma forma de Deus provar também a Davi. Vocês vão entender por quê. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei. Ele teve uma oportunidade de voltar atrás. Olha aqui. Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é aos olhos do rei. Ele falou, é muita gente, em outras palavras, né? Meu Senhor, o vejam, mas por que deseja o rei, meu Senhor, este negócio? Olha aí a oportunidade que ele teve de voltar atrás. Então o Senhor provou ele, mas ao mesmo tempo ele enviou alguém para avisar, ele teve a oportunidade de voltar atrás. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Então ele falou, beleza, vai lá e numere, né? E ele foi. Mas aí o que aconteceu? Lá no 9... Não, no 8. Assim, rodearam por toda a terra ao cabo de 9 meses e 20 dias. Olha o tempo que eles levaram para numerar todo esse povo. Era muita gente, né, gente? 9 meses contando. Não dá nem para imaginar a multidão, né? Imagina. Cada mês contava uma tribo, vamos dizer assim. 9 meses. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. É muita gente. Só homens, sem crianças Fora e mulheres. as mulheres e as crianças. Era muita gente. E aí o que aconteceu? Logo em seguida que ele deu essa contagem, no 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Eterno: muito pequei, o que fiz? Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Imediatamente veio aquele, o pesar do coração. O bom de vir esse pesar significa, quando acontece conosco, que a gente tem o urua. Porque quando a gente não tem mais urua, a gente não se arrepende. Tá? Isso é um bom sinal. Mas olha aí o pesar de Davi. Muito pequei, o que fiz? Porém agora, Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor. Aí Deus deixou ele escolher 3 sentenças, mas elas iam acontecer. Mas ele ainda deixou ele escolher. O que você prefere, Davi? 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que eu faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhes: queres 7 anos de fome que te venham à tua terra,
agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, o que Davi escolheu? Estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Eterno, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu, porque Davi era um homem, né, de guerra. Então, enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, os 3 dias da peste, foi o que ele escolheu. Desde Dan até Berseba, e morreu muita gente. 70.000 homens do povo. Vamos lembrar quantos eram? 800.000 homens, mais 500.000. Morreram 70.000. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Eterno se arrependeu daquele mal. Porque, na verdade, o Eterno não deseja nos castigar, mas às vezes é necessário para que a gente aprenda. E o Eterno se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição ao povo: basta, agora retira a tua mão. Isso foi em 3 dias. Se continuasse, ia morrer todo mundo, né? Mesmo sendo muita gente. E o anjo do Senhor estava junto a ele de Araúba. E vendo Davi, Deus permitiu Davi ver esse anjo da morte. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Eterno e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquidade procedi. Porém, estas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha o coração de Davi. Justo. É por isso que quando a gente ora, Senhor, me dá um coração como o de Davi, é assim. É justo. Se eu mereço mal, que caia o mal sobre mim, porque eu mereço. Não é só querer a parte boa. Ah, Senhor, quero um coração de Davi, mas é um coração justo. Por isso que Deus fala do coração de Davi. E aí, no 18, e Gade, profeta, veio naquele mesmo dia e disse a Davi: sobe, levanta ao Senhor um altar. Olha o sacrifício aí. Levanta o Senhor um altar na ilha de Araúna. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E no 25, o que aconteceu? E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Eterno se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Então, é necessário, muitas das vezes, passarmos por uma correção, porque tem que ter expiação, para que haja o perdão, tá? Então, não foi à toa que a gente passou por um Yom Kippur, mas não baixemos a guarda. Lá em Oséias, não precisa abrir, diz assim, porque muitas das vezes a gente pode passar, né? Nós e outras pessoas, como o próprio povo de Deus falou: poxa, Deus se agrada tanto de holocausto, tanto de sacrifício. E o que está escrito lá em Oséias? Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Lá em 1 Samuel 15, 21 e 22 diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Eterno teu Deus em Gilgal. Porém, o profeta Samuel disse: tem porventura o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Eterno? Eis, a resposta todos já sabem, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar.
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E por último, lá em Salmo 51, que é Davi falando, no 16 e 17, que diz assim: porque tu não queres sacrifícios, ou eu os daria. Não tens prazer em ofertas queimadas. Meu sacrifício ao Eterno é um espírito quebrantado, e tu não desprezas um coração humilde e contrito. Então, que eu e você peçamos e tenhamos esse coração como de Davi. Mas é um coração quebrantado e contrito e justo. Justo. Se eu fiz o mal, é lícito que eu receba por isso. E se eu fiz o bem, também é lícito que eu receba por isso. Porque o nosso Deus é justo. Amém? Shabbat Shalom. Pai eterno, Baruch Hashem, bendito é o teu nome. Bendito sejas o teu nome eterno no meio da tua congregação. Bendito sejas o teu nome, Hashem, no meio do teu povo, na diáspora e lá em Israel. Tudo arabá, Hashem, pela vossa augusta presença. Através do teu Rua, do teu Espírito, Rua Rakodesh, que habita em cada um de nós. Eterno, sonde os nossos corações. Que a tua Dvar Elohim, proferida nesta noite, nesta Drashá, possa penetrar nos nossos corações e as nossas mentes e a nossa alma, para que possamos colocar em prática, Hashem, a tua palavra. A tua palavra não é só para ser admirada, a tua palavra é para ouvi-la e obedecer. E nós queremos obedecer a tua palavra. Nós queremos viver uma vida santa, uma vida kadosh diante de ti, Hashem. Nós queremos obedecer os teus estatutos, os teus preceitos, os teus juízos e as tuas misericórdias, os teus mandamentos. Nós queremos estar em consonância com o trono da tua graça e assim nos elevando cada vez mais o nosso espírito. Eterno Elohim, continua conosco. Abençoe os eximistas e ofertantes, aqueles que já ofertaram através do Pix, aqueles que dizimaram através dos Pix, transferência. Abençoe, Eterno, em nome de Yeshua. Faça-nos prosperar. Prospera o teu povo, Senhor, na obediência do dizimar e ofertar, principalmente dizimando as suas próprias vidas ao teu serviço, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos uma noite de sono tranquila de Shabbat. E sendo a tua vontade, conceder-nos vida na manhã deste dia de Shabbat. Desperta-nos. E aqueles que podem vir, traga-nos em paz, em Shalom, de volta à nossa mente revelada. E aqueles que não vieram hoje, possam estar conosco aqui, somando com o povo de Hashem, adorando-te, elevando as nossas almas a ti, Senhor, em louvores e agradecimentos por tudo aquilo que tu tens feito por nós, Senhor. Não temos palavras para agradecer tantas brachot, tantas bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Guarda-nos, livra-nos de todos os males, de toda a bala perdida, de todo infortúnio, de todo aborrecimento. Em nome de Yeshua, que tu esteja com os teus monarquinhos a nos proteger, a cuidar de cada um de nós e das nossas famílias. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui presente, os ausentes. Abençoe aqueles que nos assistem. Derrame também as suas brachot sobre eles, Hashem. E que eles também tenham o teu entendimento, Hashem. Nós chegamos, nós te agradecemos. Não porque nós mereçamos, mas pelos méritos e no nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, o Mokshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Bem da outra. Até a próxima.